Olá, boa tarde. Hoje nós vamos refletir a respeito da passagem de João, capítulo 5. Esse texto fala de um homem que estava lá no tanque de Betesda para receber um milagre. Betesda é um lugar onde, em Jerusalém, há muitos anos atrás, as pessoas aguardavam aquele momento que o anjo iria passar, que o anjo iria deixar naquele lugar um mover de cura. E a primeira pessoa que mergulhasse nesse tanque, essa pessoa seria curada. Era assim que as pessoas criam, era assim que as pessoas experimentavam e aguardavam naquele lugar. Naquele lugar havia 5 entradas. E esse homem que estava paralítico há 38 anos, ele estava no lugar da bênção, mas ele não tinha mais expectativa sobre a bênção. Quantas vezes nós também estamos com esperanças frustradas, mas Deus não é frustrante. Confiar em Deus há retorno. E é isso que eu quero ler com vocês, esse texto bíblico, lembrando que nesse episódio há coisas que trazem esperança. O lugar era tão correto, o lugar estava tão adequado, que se chamava Betesda. E Betesda quer dizer casa de misericórdia. A casa de misericórdia tem misericórdia. Se tem misericórdia, Deus é presente, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. E esse homem que lá estava há 38 anos, ele é visto, percebido por Jesus. Jesus estava nesse lugar, em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Jesus não era bem visto, não era bem recebido. Jesus estava sendo humilhado, estava sendo caluniado, estava sendo constrangido. Mesmo assim, Jesus vai a Jerusalém, porque ir a Jerusalém significa ir ao templo. Ir ao templo significa ir adorar a Deus. E Jesus, que é Senhor, dono do templo, ele está no templo. Ainda que pareça um lugar onde a gente não enxerga mais as questões da presença de Deus. Muita gente hoje também diz que não passa pelas igrejas, diz que não vai às reuniões de oração, diz que não faz encontros nem no Zoom de oração, porque o povo já perdeu o foco. Mas o nosso Deus não perdeu o foco. Nosso Deus nunca desistiu de nós. E nós não devemos desistir dele. Se você também tem uma questão antiga, uma questão que parece que não será mais resolvida, que está na alçada do seu impossível, eu quero te dizer que Deus, o Deus do impossível, é também o Deus da misericórdia. Ele é Senhor, o único, todo-poderoso. E ele então se aproxima desse homem e diz no verso 6 do capítulo 5 de João: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, de quem era ele, pois havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Veja, esse homem, ele é visitado por Jesus e nem sabe.
A misericórdia de Deus estava expressa em carne e osso, conversando com ele, perguntando: você quer ser curado? Ou seja, saia desse discurso antigo de reclamação, de murmuração, de fatalismo, saia disso. Ainda que você esteja numa situação difícil, tire os olhos disso e coloque os olhos em Cristo. E ele não conseguia mais ver aquilo que é difícil, que é impossível para nós. O nosso Deus do impossível, ele fará. E Jesus foi pessoalmente entregar a misericórdia a ele naquele momento. O texto diz que ele imediatamente ele ficou curado e obedeceu a Jesus. Começou bem, né? Ele obedeceu, pegou a maca e entrou no templo. Mas ao entrar no templo, ele encontra com pessoas que vão dar valor não à cura, não ser bem recebido. Que bom, glória a Deus, porque você está no nosso meio. Agora você pode estar conosco aqui, andando, participando da adoração. As pessoas começam a convidá-lo para um questionamento sobre as regras, porque era o dia de sábado. E ele se envolve nisso, e ele fica nesse debate, ou seja, ele volta às discussões e perde o foco, que é entrar no templo. Se é para entrar no templo, é para entrar em adoração. E quantas vezes a gente está falando também que está na presença de Deus, mas só está murmurando, só está reclamando, não está apresentando confiantemente a nossa questão ao Senhor. Mas Jesus, que sabe que esse homem não o identificou, Jesus não deixa a glória dele e o milagre dele ser confundido com qualquer outra coisa. Jesus vem e elucida a questão. Jesus se apresenta e dá um recado a ele. Olha, você está curado, mas não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Não voltar ao pecado significa que ele pecou. E a gente sabe que pecado também adoece, não é apenas, mas também adoece. A Bíblia não esconde que pecado também afeta o nosso corpo. Então, nós devemos olhar como Jesus falou. Jesus disse: não volte. E sabe o que a Bíblia diz? Imediatamente, que o homem foi contar aos judeus, aqueles que estavam importunando a ele, né, que fora Jesus que o tinha curado. Ele volta para o debate, para a discussão de coisas pequenas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem se perdido em discussões sem sentido, que não está na presença de Deus, na adoração ao Senhor, no conhecimento dele, no estudo da sua palavra? Não perca tempo com isso. Não se atrase para o seu milagre. Não se atrase para essas questões, porque a Bíblia diz que a casa do Senhor é lugar de comunhão. É lugar de você ver o seu irmão e se alegrar, de ver a pessoa de Deus expressa no amor entre irmãos. Por quê? Porque Jesus deixou muito claro que todos os mandamentos, eles se resumem em amar a Deus não unicamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas as outras coisas você tem que amar. E amar o próximo como a você mesmo. É preciso amar o próximo como a si mesmo. E não ficar em debate. E não se perder. Quantas vezes o rancor, a amargura, a distração do irmão nos afeta. Não deixe que a sua bênção seja perdida por causa de distrações ou de erros de outros. Mas esse homem volta para o templo para responder às questões de quem estava incomodando. Ele responde, ele come a isca da confusão verbal. Eu quero deixar para você essa palavra. Nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, o horário que você estiver vendo esse vídeo, não coma essa isca, não caia em discussões, em murmurações, em justificativas. Olhe firmemente para o seu Deus. Não erre com a sua boca, criticando. Não erre. Acerte, porque a nossa boca, a palavra de Deus já nos ensinou no livro de Tiago, ela deve proferir palavras doces como mel, assim como o amor de Deus é. Deve ser água doce para nutrir o sedento, confortar e consolar, e não amargurar o coração de ninguém, nem o nosso. Nem o nosso. Então, Deus te abençoe, te dê uma tarde agradável na presença do Senhor, e que você olhe firmemente para o Senhor, e que você profira
palavras de adoração ao Senhor nessa tarde, lembrando de tudo que Ele já lhe deu até agora e vai continuar dando, porque esse é o Senhor que já entregou Jesus como Senhor e Salvador, ressurreto, para nos salvar. Como Ele não cuidaria de outras coisas da nossa vida nesse dia, não é? Que Deus abençoe. Um bom dia para você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque Tu és o Senhor que tem cuidado de nós. E nesse dia, quantas coisas boas o Senhor já fez. Nos perdoa, Senhor, se em algum momento nós murmuramos, reclamamos, nos distraímos, caímos em discussões e quantas vezes conosco mesmo, com a nossa indignação. Mas nós queremos agora apresentar nossa boca a Ti e Te pedir, santifica, purifica, e que os nossos lábios, Senhor, que Tu venha nos ajudar a colocar nos nossos lábios a Tua palavra e falar do Teu amor, porque isso faz a diferença. É o Senhor Todo-Poderoso, dono de milagres, de maravilhas, de conforto, consolação. Que esse dia seja preenchido com o Teu amor na nossa vida. Assim nós clamamos, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde para você.